Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo não é sobre o capítulo 4 de Neemias. Esse vídeo vai ao ar provavelmente na sexta-feira. Hoje eu quero falar sobre um assunto de ordem emocional. Então, vai ser sobre psicanálise. E eu vou falar sobre comparação, porque eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, um dia tem o hábito de se comparar com relação a outras pessoas. E essa comparação, ela ocorre em todas as esferas da vida. Há uns 20 dias atrás, aproximadamente, eu conversei com uma jovem de apenas 23 anos. Essa jovem, ela fez parte da mesma denominação que eu saí, aliás, né? Não permaneci lá. E a família dela também saiu, e eles passaram a congregar na igreja que eu frequento hoje. E ela me chamou para conversar, porque algo deixava ela bem inquieta. E esse algo era justamente o hábito de se comparar. Ela se comparava demais com a mãe e com a irmã. Num contexto, digamos assim, mais espiritual, de vida com Deus, de vida devocional e tudo mais. Então, eu fui explicar para essa jovem o seguinte: cada um de nós somos únicos, e o Senhor, como nosso Criador, como nosso Deus Pai, o nosso Deus Criador, ele conhece a particularidade de cada um de nós. E com cada um de nós, ele age de uma maneira, ele fala de uma maneira. A forma como ele age comigo, como ele fala comigo, não é a mesma que ele fala com uma outra pessoa. É diferente, porque nós somos diferentes. Perante ele, nós somos todos iguais, ok? Porém, em comparação a outras pessoas, nós somos diferentes. E onde que entra aí um impasse e até um certo conflito? Se nós somos todos iguais perante Deus, por que que ele fala comigo de uma forma diferente que ele fala com uma outra pessoa? Porque entre os seres humanos existe uma diferença, existe uma distinção. A forma como eu compreendo um certo assunto não é a mesma forma que uma outra pessoa compreende. A forma como eu penso em relação a um assunto não é a mesma forma que uma outra pessoa pensa sobre aquele mesmo assunto. As opiniões são diferentes, as atitudes são diferentes, os valores morais são diferentes, porém, tratando-se de povo de Deus, todos nós estamos debaixo da mesma obediência e da mesma submissão que é a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e ao Espírito Santo, ok? Então, quando eu fui conversar com essa jovem, eu abordei da seguinte forma: que ela não poderia se comparar, né, em nada com outras pessoas, nem com a mãe, nem com a irmã, nem comigo e nem com outras pessoas. Por quê? Ela é única para o Senhor. Entende? Apesar de nós sermos todos iguais na presença de Deus, perante Deus, para ele, cada um de nós somos seres únicos, exclusivos. Ele não fez ninguém igual. Cada um de nós temos uma marca. Todos nós temos qualidades, todos nós temos defeitos. Enquanto nós estamos aqui nesse plano material, na Terra, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, ele acontece diariamente, a todo instante. A todo momento, Deus me dá uma oportunidade de eu me tornar um ser humano melhor. A todo momento, Deus me dá a oportunidade de aplicar os seus princípios na minha vida.
A todo momento, Deus me dá a oportunidade de aprender mais com seus ensinamentos. Porém, essa compreensão varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que acha que tá tudo bem, tá tudo certo, vivendo do jeito que está. E tem outras pessoas que já estão vivendo esse momento do PDCA, que é um processo de melhoria contínua, certo? E para essa jovem, eu abordei dessa seguinte forma, que ela não deveria se comparar a ninguém. Ela se cobrava muito na questão dela não conseguir, por exemplo, ter a comunhão de ficar ali 5 minutos na presença de Deus orando. Ela se cobrava por ela não ter o hábito e ela não conseguir ter construir esse hábito de ter 5 minutos, 10 minutos do dia dela para pegar a Bíblia e fazer um devocional. E ela via a mãe e a irmã fazendo isso, e ela via também, né, a mãe e a irmã trocando as experiências de devocional, de tempo de oração, e ali ela estava desanimada. E ela falou para mim, Neia, eu não sei se é o momento de eu estar na igreja, porque assim, eu não consigo ser como a minha mãe e como a minha irmã. E eu falei para ela, minha querida, e nem é para você ser como elas, é para você ser como você é. Porque essa mudança, assim, esse desejo, isso vem para muitos de imediato. E para outros é uma construção que demora um certo tempo. Só não pode demorar muito, né? Assim, tem pessoas que não, assim, mesmo estando dentro de uma igreja, conhecendo a palavra, conhecendo o evangelho, não consegue ter essa vida de intimidade com Deus. A intimidade com Deus é a oração, a adoração, o devocional, né, o louvor, mas, sobretudo, a meditação na palavra, o estudo, a leitura e a meditação na palavra e a oração. Esses são coisas que quem conhece o Evangelho, né, logo no início, ou ele adquire esse hábito já logo no início, porque ele tem sede de aprender da palavra de Deus, ou ele pensa da seguinte forma: bom, eu já conheço o Evangelho, eu já sei tudo que está escrito, está tudo certo. E assim, quando precisar, ele ora, né? Se ele passar uma semana sem orar para ele, não faz diferença. E para ele está tudo certo, né? Esses são os que dormem na fé, são os que estão dormindo espiritualmente, porque a própria palavra do Senhor diz que nós devemos vigiar e orar sem cessar. A nossa adoração, o nosso louvor, o nosso tempo com Deus, ele precisa fazer parte da nossa rotina. E isso estava incomodando essa jovem, porque ela não conseguia adquirir esse hábito. O que nós não podemos fazer é colocar tudo dentro de uma única caixinha e esperar que o Senhor haja na vida dela da mesma forma como ele agiu na minha, como ele agiu na vida da irmã dela e como ele agiu na vida da mãe dela e de tantos outros irmãos, ok? Porque essa comparação, ela não é saudável. E isso não, depois nós descobrimos durante a conversa que essa comparação não se dava somente nesse lado espiritual dela, isso dava também no lado profissional, no lado familiar, na questão do casamento dela, né, assim, de comparar, né, assim, de comparar o relacionamento dela e do esposo com o relacionamento da irmã com o marido, dos cunhados dela por parte do marido. Então, isso não é saudável. Fazer da comparação um hábito na sua vida não é saudável, porque nós temos que entender que cada um de nós somos seres únicos e o Senhor entende essa nossa exclusividade. O Senhor entende isso. Para Ele, todos somos iguais, porém, cada um é único. E todos temos qualidades e todos temos defeitos. E aí eu me pergunto, será que você aí do outro lado, você também costuma se comparar?
Você costuma comparar o seu grau de espiritualidade com o grau de espiritualidade de outra pessoa? O sucesso profissional, o resultado que outras pessoas têm na vida, com aquilo que você alcançou para a tua vida até esse momento? Você, nesse hábito de comparação, você percebe que você tem se colocado para baixo? Ou você percebe que aquilo que você conquistou hoje para você está tudo bem, está tudo certo, está satisfatório? Pensa sobre isso. E uma outra reflexão que eu queria trazer para vocês e deixar aqui é o seguinte: se você perceber que você tem esse hábito de se comparar com outras pessoas, e se isso tem paralisado a sua vida, se isso tem deixado você estacionado, não importa a área, tá? Mas se isso tem deixado você numa situação de mesmice, e se isso tem incomodado você, é algo assim que você não consegue parar, você não consegue deixar de fazer, que é o ato de comparação, e, e que você, assim, se sente triste com isso, então eu te deixo uma dica aqui. Peça a Deus para Ele mostrar para você quem você é. Isso é uma experiência extraordinária. Eu tinha esse hábito de me comparar com outras pessoas, de comparar os resultados da minha vida com os resultados da vida de outra pessoa. E o dia que eu conheci a Deus de verdade, o dia que eu fui humilde o bastante para perguntar, para pedir para que ele revelasse quem eu de verdade era e o que de verdade estava em meu coração, eu vou dizer uma coisinha para você. Eu passei vergonha. Eu tive vontade de nascer de novo. Entende? Às vezes acontece que a gente não consegue enxergar quem nós somos de verdade, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E se faz necessário que uma terceira pessoa que tenha, assim, toda a credibilidade para falar quem nós somos, se faz necessário que essa pessoa se revele a nós e mostre quem verdadeiramente nós somos. E esta pessoa é Jesus Cristo, é Deus. Você pode até perguntar para os seus amigos mais próximos como eles te veem, como eles te enxergam. E eles vão falar. Só que eles vão falar coisas que vão te agradar. E outros vão falar coisas que não vão te agradar. Isso aconteceu comigo. Em um exercício, em uma das formações de desenvolvimento humano que eu fiz, era um exercício para a gente fazer. Perguntar para 5 pessoas mais próximas de nós como eles nos viam, né? E eu tive respostas legais e eu tive respostas que eu não quis ouvir. Eu não queria ouvir aquilo, mas eu ouvi. Mas eu ouvi. E o que que eu fiz com aquelas respostas, né? De pessoas, carne e osso, como eu, falaram para mim. Eu analisei aquilo e eu falei, bom, se estão me vendo desta forma, eu quero mudar isso. Eu não quero que me vejam dessa forma. Eu quero mudar a percepção das pessoas em relação a mim. Só que para eu mudar a percepção das pessoas em relação a mim, eu preciso mudar internamente primeiro. E esse hábito de se comparar, ele começa primeiramente em nós. Eu tenho que entender dentro de mim o porquê que eu me comparo com outras pessoas. Eu tenho que entender o porquê que eu não quero ser do jeito que eu sou, eu me comparo porque eu quero ser igual àquela outra pessoa. Isso tem que fazer sentido. E foi o que eu fiz com essa jovem. Eu conversei bastante com ela, foi uma conversa de mais de 2 horas. E aí eu perguntei para ela, por que que você quer ser diferente? Por que que ser como você está para você não é o suficiente? E aí ela refletiu, ela não me deu resposta na hora. E depois de 1 ou 2 dias ela me retornou. E aí ela conseguiu entender e ela conseguiu me dar a resposta. Eu falei então para ela o seguinte, eu falei, bom, se o verdadeiro motivo de você se comparar é esse, né, assim, ela queria, na verdade, ter uma intimidade com Deus, essa intimidade que a gente tanto fala, né? E que muitas pessoas não entendem.
né? Ter intimidade com Deus, gente, é assim, não é só no momento devocional, não. É você ter intimidade com Deus, é você estar ligado, conectado ao trono da glória, conectado ao Espírito Santo, a um nível que ele fala com você a todo um instante. Isso é intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus é estar totalmente submisso à vontade dele na nossa vida. É quando a gente de fato anula tudo aquilo que nós achamos ser o certo e o melhor para nós e a gente se submete à vontade de Deus para fazer aquilo que ele quer que a gente faça e não mais o que a gente acha legal fazer, o que a gente acha que vai dar prazer para nós e o que é melhor para nós. Porque, na verdade, nós não sabemos o que é melhor para nós, porque nós não conhecemos o nosso dia de amanhã. Então, no momento que essa menina teve esse insight, no momento que ela conseguiu trazer para ela as respostas, né, do porquê que ela queria, por que ela se comparava e por que ela não conseguia, né? Então, eu falei para ela, então você tem que entender agora o seguinte, você já sabe que você quer ter intimidade com Deus. Não importa se você tem 1 hora no seu dia, meia hora, 15 minutos, 20, 10 minutos, 5 minutos, não importa. O tempo que você tiver livre, se conecte com Deus. Você pode começar, por exemplo, fazendo sim uma oração toda manhã, assim que você acorda, ok? Nem que seja uma oração. Obrigada, Senhor, por eu abrir os meus olhos no dia de hoje, por eu estar viva com saúde. Tome conta deste meu dia, esteja à frente de mim, tudo que eu for fazer, em nome de Jesus, amém. Nem que seja uma oração assim, simples. E você pode pegar um versículo da Bíblia. Quem tem celular, é muito fácil. Baixa um aplicativo da Bíblia, tem vários. Tem aplicativos de Bíblia que já dão o versículo do dia. Pega aquele versículo ali como referência, né? Já leia aquele versículo e vá meditando. E aí, se você tiver tempo durante o seu dia, leia o capítulo daquele versículo para você entender todo o contexto. E começa por aí, né? Se sensibilize com a vida do outro. Quando alguém pedir oração, né? Assim, se coloque em posição de oração, de intercessão por aquela causa, por aquela vida e ore por outras pessoas. Mas o orar por outras pessoas, né? Que é uma questão da intercessão, que aí não cabe aqui falar agora, não é só orar aquele dia, naquele momento, mas é orar até a bênção vir, até a cura chegar. Entendem? Isso é interceder. É isso que o Senhor Jesus faz por nós o tempo inteiro, junto de Deus. Ele é o nosso intercessor. Cada vez que a gente peca, cada vez que a gente vai aos pés do Senhor Jesus e ora, pedindo algo, que a gente fala em nome do Senhor Jesus, eu te peço. É isso que o Senhor faz por nós. Ele pega a nossa causa, a nossa enfermidade, vai até Deus, Pai Todo-Poderoso, e intercede por nós. Ele é o nosso advogado, ok? Jesus Cristo não é juiz. Então, muitas pessoas até se confundem com isso. Jesus Cristo não vai julgar ninguém, gente. Jesus Cristo, no dia do juízo final, ele será o nosso advogado, o nosso intercessor. Tá? E isso ele já faz, né? Ele já faz. Mas lá no dia de juízo, ele será o nosso intercessor. E vai ter aqueles que vai ouvir dele, aparta-te de mim que não te conheço. Forte, hein, Brasil? Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Assim, que eu dei orientação, né, para que vocês peçam para que Deus, né, quem estiver nessa situação, para que Deus revele e mostre para vocês. E também, né, assim, faça um outro exercício. Pega um papel, uma caneta, né, e comece a anotar as suas qualidades, aquilo que você vê, que você tem de bacana, que você acha legal, anota ali de um lado da folha. Do outro lado da folha, você anote os seus defeitos. Você vai ver que nós temos mais facilidades em colocar aquilo que é nosso defeito do que aquilo que é qualidade, tá?
Então, outra dica é, depois que você fizer esse exercício, você ore novamente e fale para o Senhor, Senhor, me liberta desse hábito de me comparar com outras pessoas. Revela para mim quem eu sou para ti e me ajuda a diminuir os meus defeitos e a potencializar as minhas qualidades, certo? Em nome de Jesus. Amém. E eu garanto para vocês que é uma viradinha de chave, né? Assim, no nosso dia a dia, nos momentos assim, quando a gente menos espera, o Senhor vem e traz alguma coisa à sua memória que vai fazer com que você alavanque as suas qualidades e vá diminuindo os seus defeitos. E a gente nunca pode esquecer que enquanto a gente respirar aqui nesta terra, o nosso processo é de evolução. Nós estamos em processo de melhoria contínua. Todos os dias é uma oportunidade para que a gente se torne um ser humano melhor. Todos os dias. Não desperdice a oportunidade de dizer não para aquilo que não te edifica e a oportunidade de dizer sim para aquilo que vai edificar a sua vida. Peça para que Deus te dê discernimento mesmo, para que você tenha clareza para fazer as suas escolhas. Aquilo que te aproxima de Deus sempre deve receber o sim, mas aquilo que te afasta de Deus sempre deve receber o não. É aí que está a diferença. Então, quando você perceber que está entrando na sua mente algum pensamento de comparação com relação a outra pessoa, você fala: atrás de mim, espírito de comparação. Eu sou único, eu sou única na presença de Deus. Certo, gente? Então, na sexta-feira, se Deus quiser, eu posto aqui a continuação de Neemias, que aí vai ser o capítulo 4, tá bom? Obrigadão, tchau, um beijo para todo mundo.